Olá, rica noite para você, seja bem-vindo. Sou Nara Miller, professora, autora, criadora do blog Viva o que Você é. Tenho um canal no YouTube com muitos vídeos. Sou praticante certificada de EFT, Emotional Freedom Techniques, ou técnicas de libertação emocional. Gláucia, rica noite para você, seja bem-vinda, grata pelos coraçõezinhos. Tá? É importante que você compartilhe no seu Facebook para que possa aparecer isso para outras pessoas, tá? Para sua própria rede de amigos, a gente possa levar o bem a outras pessoas. Ana Cristina, rica noite para você, seja bem-vinda. Tá? E o mais interessante é que seja compartilhado esse material. Os que querem ver os replays das lives anteriores, são quase 70. Vão encontrar. Grata, Gláucia, por ter compartilhado a live. Luzia Guimarães, rica noite para você, seja bem-vinda. Tá? Então, aos que querem ver os replays anteriores, são quase 70. Tá? Vocês podem, além dos replays, ver as playlists no meu canal do YouTube, youtube.com/Nara Muller com 2 L's, Nara Muller com 2 L's, e aí você vai encontrar todo o material, além das lives, playlists específicas por assuntos, relacionamentos, a saúde, as questões das finanças, tá? Estudos. Nelcinda, rica noite para você, seja bem-vinda. Rosilene, rica noite para você, seja bem-vinda também. Tá? E é bacana, o assunto hoje foi solicitado por uma cliente minha do grupo Poder Feminino, que eu tenho no WhatsApp. Esse grupo já tem, deixa eu ver, 3 anos. Isso, 3 anos. E aí, nesses 3 anos, o pessoal, além de fazer práticas diárias de EFT, tem me sugerido muitos assuntos para as lives. Roberta, rica noite para você, seja bem-vinda. Rosilene, rica noite para você. Platão, rica noite para você, sejam bem-vindos na live hoje. Tá? Maria Cristina, rica noite para você. Elida, rica noite para você. Letícia, seja bem-vinda também, rica noite. Então hoje eu vou falar de um assunto que tem cara de assunto oriental. Carol, rica noite para você, seja bem-vinda. Tá? Que é quais são as chaves de intercâmbio com o mundo. Okay? Os primeiros que estudaram isso explicitamente, estudaram há milhões de anos atrás, foram os hindus. E Rosilene, grata por compartilhar o vídeo. Roberta Crisel, rica noite para você. Rochelle, rica noite. E esses intercâmbios são importantíssimos, a gente não pode dispensar. Tá? Andréa, rica noite para você, seja bem-vindo. Que são os chakras. Tá? Em sânscrito, que é uma das línguas mais antigas do mundo, significa roda. Tá? E essas chaves de intercâmbio nós temos pelo corpo todo. E assim como vai energia, vem energia por ali, tá? Por essas rodas. E eu quero falar um pouco sobre cada uma delas. Como a gente cura essas rodas e como a gente cura essas chaves de acesso de intercâmbio, o que elas significam, o que elas amplificam quando estão bem, né? E o que se fecha quando elas estão mal. Iriana, rica noite para você, seja bem-vinda. E o meu trabalho nos atendimentos de EFT sempre começam, as pessoas que vêm para os meus atendimentos conhecendo ou não os chakras, eu sempre trabalho esses 7 níveis, ok? Esses 7 níveis, essas 7 chaves, essas 7 formas de intercâmbio com o mundo. Rica noite para você, Axixe, seja bem-vindo. E a importância da gente saber o que está acontecendo de ok e o que está acontecendo de errado. Claro que tá ok, a gente toca normal, né? O time que está ganhando, a gente não mexe. Mas se tem alguma coisa que está incompatível ali,
é importante saber para trabalhar, por exemplo, EFT para reverter esses processos. Então, quando a gente vai na origem dos processos, quando eu faço o primeiro atendimento, eu na verdade estou trabalhando o chakra básico, tá? Que é o de intercâmbio, é da materialização das coisas, é o chakra da família, tá? O chakra da saúde, é também o chakra da materialização, todas as formas de materialização, das finanças, é ligado aos rins, é ligado às pernas, bexiga, suprarrenais, tá? E quando tá ok, a gente tá cheio de coragem. Quando tá mal, a gente tem muitas formas de medo. Dentro dessas formas de medo, nós temos várias maneiras do medo se manifestar, né? Medos específicos ou não específicos. A ansiedade está dentro desse chakra, a dúvida está dentro desse chakra. Todas as formas de medo, conscientes ou inconscientes, estão dentro dessa central. E quando a gente tem algum problema nas pernas, rins ou bexiga, é importante trabalhar os medos para que a pessoa possa ter o acesso ao que está bloqueando aquela central e liberar aquele nível de acesso ao mundo, ok? Kátia, rica noite para você. Emiliano, rica noite para você. José, rica noite para você. Todos sejam bem-vindos. Então, já me perguntaram por que estudar os chakras, né? Até nem a pronúncia correta, mas a gente em português, a gente bota um monte a gente troca todas as pronúncias, né? Mas do ponto de vista geral, as pessoas conhecem mais comumente como chakra, tá? A pronúncia correta, até eu às vezes tenho dificuldade, porque o sânscrito tem letras que a gente não tem hábito de usar, né? Se eu fosse pronunciar o mais próximo do correto possível, seria chakras. E esses sons, eles têm uma vibração diferente, eles dão um resultado diferente. Então, quando a gente pronuncia corretamente uma palavra no seu som original, que é a linguagem mais antiga do mundo, uma das mais antigas é o sânscrito, você sente, né? Quem tem percepção do próprio corpo, que isso é uma coisa importante, ter percepção do corpo, isso não é um dom de algumas pessoas, isso é um fato para todos, mas alguns têm as percepções bloqueadas, e eu vou falar quais são os 3 motivos que a gente bloqueia as percepções. Me deem mais um minuto que eu já falo sobre esses 3 motivos. E a questão do chakra básico, se a gente for pensar assim, é tudo que se manifesta na nossa vida, né? Uma boa saúde, a questão financeira, né? Os relacionamentos familiares. Então tá tudo lá no chakra básico. Se a gente trabalhar bem o chakra básico, se a gente curar bem o chakra básico, se a gente tornar esse nível de acesso ao mundo, tá? Que ele sendo bem organizado, bem estruturado, harmonizado, esse nível de acesso ao mundo, a gente tem um reflexo em todas as outras centrais. Tá? Porque esses outros chakras que depois eu vou falar, eles dependem desse primeiro para tudo. Então o que acontece de errado lá no primeiro, no segundo nível, que é o sacro, já vai dar os medos em um monte de outras áreas. A gente vai ter, por se sentir, por exemplo, ferido, né? No primeiro chakra, a gente vai ter raiva no segundo chakra, porque tem os eventos injustos. A gente vai no plexo solar, que é a terceira central de intercâmbio com o mundo, que é na altura do estômago. Nós vamos ter essa questão do medo de não ser aceito, do medo de não ser visto, né? A gente acaba criando um decreto então de invisibilidade. Tem tantas coisas que começam lá no chakra básico, na verdade tudo começa no chakra básico, que é o processo de manifestação. Então assim, se a gente está com o chakra básico ok, Verinha, rica noite para você, seja bem-vindo. Sandra, rica noite para você, seja bem-vinda. Bianca, Maria Aparecida,
Deixa eu ver quem mais está por aqui. Vladimir, Pensilvânia, rica noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Então, quando a gente está com o chakra básico mal, quando a gente está com essa central de intercâmbio com o mundo mal, a gente está pecando nas questões materiais, ok? Aí as pessoas vão dizer assim, não tenho problema de dinheiro, mas como é que tá a tua saúde física? Como é que tá a tua imunidade? Como é que estão as relações familiares? Que são as primeiras relações materiais que nós temos. Daniele, rica noite para você, seja bem-vindo. Então a importância, quando essa central tá bem, a gente tem coragem, a nossa saúde tá muito boa, tá? Apesar do medo existir, a gente vai mesmo assim, tá? Porque o medo ele existe porque ele não pode ser eliminado, ok? Então quem vive assim, eu tenho que fugir do medo, não posso sentir medo, mas é através do medo, quando ele está equilibrado, ele é precaução, e aí a gente vai ler todas as cláusulas de um contrato, a gente vai interagir, para atravessar a rua a gente vai olhar para os dois lados, porque a gente tem medo de ser atropelado, que é um medo que preserva, né? Agora, se é um medo que amarra, se é um medo que deixa a gente trancado numa etapa, significa que esse medo precisa ser neutralizado, tá? Tirar do seu peso. Então, a EFT ela se presta para fazer isso, porque daí você precisa ser específico com os seus medos, tá? Não é possível você trabalhar nenhuma questão emocional se ela não for bem específica. Ok, você pode falar esse medo na sequência de FT? Pode, mas vai demorar muito mais resultado. Porque quando tu faz o nível 1 de EFT, o curso nível 1, a EFT vai até o mestrado, ok? Mas quando tu faz o curso de nível 1, a primeira técnica que tu aprende, que é a mais simples, é falar só a palavra da emoção que tu sente, tá? E você vai repetir isso em todos os pontos que você tocar, ok? Mas é mais objetivo quanto mais específico você for, tá? É medo do quê? Quando acontece o quê? Então, por isso que eu ensino todas aquelas outras técnicas, e tem muitas mais, né? Para que as pessoas se auto-apliquem a EFT, elas precisam usar a técnica da carta desabafo, que é onde você conta toda a historinha, que você vai ser detalhista. A técnica do espelho, que você vai imaginar que a pessoa que você tem em conflito está na sua frente e você vai confrontar isso, dizer todas as verdades que você gostaria, lavar a roupa suja emocional, tá? Então, quando você tem a técnica do pouquinho, por exemplo, você vai conseguir fazer isso, lavar a roupa suja emocional com alguém em específico, ok? Quer contar a história em detalhes? A técnica da carta de desabafo. Quer ser específico com alguém, com alguma coisa que você não gostou? Técnica do pouquinho. Quer ser específico com você mesmo? A técnica do espelho. Você se imagina na frente do espelho e fala do que você não está se agradando de você mesmo. Ok? E vai evoluindo no processo, né? Vai mudando, porque você faz uma avaliação antes e depois de como você está se sentindo, e aí você vê a mudança e vai trabalhando em cima dos novos resultados, ok? E tem a técnica da cena do cinema, que você está tão envolvido com um evento traumático que você projeta numa tela e você vai deixar aquela situação passar na tela e você vai fazer EFT com aquilo que está fora de você agora, né? Que dá a sensação de alívio já. Aquilo já não está mais dentro de você, aquilo está sendo projetado numa tela de cinema, ok? Isso faz dar a sensação que você já não é mais você já não está mais dentro do problema, você já está assistindo, tá? Que já é um distanciamento do evento traumático. E tem tantas outras técnicas, por isso que eu recomendo o pessoal vá no meu canal do YouTube, veja diferentes maneiras, tem uma playlist que se chama Diferentes Maneiras de Usar EFT, precisa passar lá, precisa fazer a sua pesquisa para ver qual é o seu objetivo, mas quanto mais específico e diferente da técnica, melhor,
Eu prometi para vocês que eu ia falar quais eram as 3 razões principais que os nossos níveis de intercâmbio com o mundo, eles acabam ficando danificados, tá? Roberto, rica noite para você, seja bem-vindo. Fábio, seja bem-vinda, rica noite para você. E os 3 motivos, então. Isso é bacana, né? Porque daí, se tu sabe os motivos, você vai trabalhar nos motivos. Traumas. Puxa, já falei em outras lives bastante sobre traumas. O que é um evento traumático para EFT? Para quem é praticante EFT e quem trabalha dentro dos conceitos da EFT, o trauma é um transtorno na malha energética, um aglutinamento de energia, uma energia que ficou parada em uma parte da malha energética do corpo, ou uma disruptura da continuidade da malha energética. Então, quando você tem uma dessas 2 situações, você tem um trauma, tá? Você tem um registro de um trauma. Então, se você tem um trauma, o seu corpo não fala, mas ele te dá sensações. E aí vem as sensações físicas, que pode ser alguma forma de dor, pressão. Pode vir também emoções desconfortáveis, medo, culpa, raiva, ressentimento, mágoas. Depois, então eu falei o primeiro item, que são os traumas. Falei o segundo item, que são as emoções. E depois existe o decreto negativo. O decreto negativo ele aparece depois de um trauma. O decreto negativo ele é bacana, que é uma coisa assim, você bota toda a sua energia para criar um sistema de defesa. E, por exemplo, aquele filme da Scarlett O'Hara, O Vento Levou, que a Scarlett O'Hara já está com a casa queimada, os seus escravos foram mortos, sobraram poucos escravos, né? A sua lavoura toda destruída, e ela pega um punhado de terra, ela diz que nunca mais vou passar fome. Aquela coisa assim, bem dramática, que ela passou um processo super traumático, né? Muito intenso. Ela teve uma sensação total de desproteção e ela decreta que nunca mais vai passar fome. Claro que aquilo é um decreto positivo, tá? E dentro desses decretos, pode existir vários tipos. Se for um decreto positivo, te leva para frente. Se for um decreto negativo, te mantém num estágio defendido. Você tá sob defesa. E sob defesa parado, né? Porque quando você, que nem a Scarlett, eu nunca mais vou passar fome, ela fez um decreto ali que deixou ela sendo empurrada para frente, né? Que mobilizou, que agilizou, tanto que a fazenda que ela tinha se reergue, né? A fazenda de Tara se reergue e ela consegue tudo de novo, né? Ela consegue todos os níveis de riqueza de novo, de luxúria, de tudo que ela gostava e ela achava que ela merecia. Ela consegue se reerguer, ela não só deixa de passar fome, como ela também se supera, né? Então, quando é um evento assim, quando é um decreto para se superar, é uma coisa positiva, é um decreto positivo. Agora, quando é um decreto que deixa a pessoa parada no passado, né? Com o foco no passado, olhando para trás, sendo que a pessoa está sempre indo para frente, o tempo está sempre indo para frente, ela olhando para o passado, ela não está vendo para onde é que ela está indo. Então, a importância de trabalhar esse decreto negativo. E aí, cada uma das centrais tem no mínimo um decreto negativo. No chakra básico tem um decreto negativo que na verdade é dividido em 2.
ou você tem a cópia do que seus parentes, né? Porque os parentes, o pai e mãe são a base, né? Por isso que é o chakra básico. Então, a questão é na família. Então, vai copiar completamente o comportamento familiar ou vai evitar o comportamento familiar, tá? E dentro desse olha para a família e olha para a família, porque quando a gente está evitando, a gente também está olhando, né? A pessoa acaba tendo o que é chamado decreto negativo de lealdade à tribo. Rica noite, Mara. Rica noite, Carlos. Rica noite, Carla. Gabriele, rica noite para você também. Sejam bem-vindos. E dentro dessa questão, a importância de trabalhar, e é o exercício que nós vamos fazer hoje, o exercício sobre o efeito sombra, que é quando a gente repudia completamente a característica de uma pessoa, mas o que a gente mais repudia tem por trás uma ferramenta escondida, que é o que a gente mais está precisando usar no momento. E não está usando porque repudia aquele comportamento. Vamos de novo. Tem 3 coisas que bloqueiam os chakras. Traumas, o desconforto que se sente com os traumas e os decretos negativos que podem ser criados porque houve um trauma. A partir desses 3 itens, é importante para curar, para harmonizar, para reequilibrar esses níveis de acesso ao mundo, trabalhar nesses 3 níveis, até que todas as questões zerem. E aí você sai da zona do trauma e vai para a zona de experiência no teu cérebro. O que é uma zona de trauma? Uma disfunção energética. Aquele evento não foi completamente compreendido qual era a sua função na vida. Então ficou o sentimento de vítima também. O medo, quando você tem um medo de ser igual a alguém da família, um medo de se sentir fora da família, reflete no segundo chakra. De não ser amado, de não ser aceito, tá lá no terceiro chakra, que é o chakra do valor, o plexo solar. E o teu cardíaco vai fazer de tudo para que você seja uma pessoa melhorada, mas aquele melhorado sem planejamento. É aquela cobrança sem uma estratégia para mudança. Porque tá desarmonizado lá no básico. O chakra básico, então, ele é na espinha apontado para baixo, na coluna, na parte do cóccix, fica apontado para baixo, como se fosse um cone. E com esse chakra trabalhado essas questões, você tem uma harmonização dele que reflete em todos os outros 6. Hoje eu não posso falar de todos, né? Vocês vão ter que esperar os próximos capítulos semana que vem. Mas eu prometo para vocês, se você fizer um trabalho sério no chakra básico, trabalhando os traumas, trabalhando o medo, a dúvida, a ansiedade, que é o medo do futuro, os medos conhecidos e desconhecidos, e principalmente os decretos negativos de lealdade à tribo. E esse decreto negativo de lealdade à tribo, eu vou dar um exemplo hoje como você pode trabalhá-lo, que é uma coisa assim que tem alguns vídeos nas minhas playlists só sobre decretos negativos, mas tem um universo a ser trabalhado. Para vocês terem uma ideia, no primeiro chakra tem um decreto negativo que se subdivide, eu já encontrei 7 subdecretos, ok? No segundo chakra, que é o sacro, que ele é o relacional, não é o cardíaco que é relacional, é o sacro, tá? Subindo pela coluna, é na altura do ventre, cruzando o ventre com a coluna, ok? E aponta para frente.
Se você for para o segundo chakra, tem 13 decretos negativos, tá? E se você trabalhar primeiro e segundo chakras, você tem uma libertação tremenda, ok? Porque isso reflete em todos os outros para cima. E comece sempre pelo chakra básico. Quando alguém vem fazer atendimento comigo, eu até posso falar, vamos dizer, a pessoa tem uma causa de dor, de um sofrimento físico, eu começo, para a pessoa ficar mais tranquila, começo aliviando a dor dela, ok? Mas eu sempre vou fazer perguntas ligadas ao chakra básico, de relações familiares, onde estão as questões de base, tá? Onde tudo começou nessa existência. Família, e como a gente interpretou essas relações na nossa idade entre 6 e 9 anos. Que é onde a gente tem entendimento sobre o mundo, começa a perceber as relações, mas tem pouco poder de decisão, de mudança, né? Porque a gente não é independente financeiramente, a gente não tem como se manter, muitas coisas ainda, a mente já raciocina, mas o corpo não realiza, né? O corpo nem está adulto o suficiente para poder viver plenamente, né? Mas já tem a percepção, então é percepção sem condições de se dar suporte pleno. Então é bem contraditória essa faixa etária entre 6 e 9 anos. E é interessante que mesmo antes de eu saber dessas questões, eu tenho tantas lembranças nessa faixa etária, tantas lembranças, que eu tive que fazer um caderninho só para essas lembranças, tá? Que é quando a gente começa a ficar mais consciente. A minha consciência começou a se ampliar ali pelos 5, e isso foi assim se intensificando, que com 12 anos de idade eu tive muitos processos intuitivos que me ajudaram a superar problemas, e depois eu criei um e-book. Então assim, tem muita coisa que acontece aí na entrada da segunda infância até a pré-adolescência, né? É muita percepção e baixo poder de ação, de resolução de problemas materiais. Então, criam-se um monte de processos traumáticos nessa fase, mas a gente, como adulto, é quem resolve essas questões, é quem abraça essas nossas partes que não ficaram bacana, né? Essa questão, o olhar sobre os chakras, né? E a importância da gente curar essas feridas. Eu, antes de conhecer a EFT, eu já tinha um estudo de muitos anos sobre chakras, mas eu não conseguia fazer a interação, porque faltavam essas peças da EFT para que soubesse qual é a origem da disruptura, tá? Dessas centrais. Então, foi depois da EFT, foi quase 9 meses depois que eu conheci a EFT, do Gary Craig, que é o Gary Craig, que é o fundador da técnica, né? Que eu conheci direto dos Estados Unidos as evoluções da técnica, então, da técnica EFT. E aí é que eu pude acessar essa correlação com essas rodas de intercâmbio com o mundo. Então eu posso dizer que foi final de 2010, início de 2011, né? Abril de 2010 eu conheci a EFT, e no final do mesmo ano foi que eu comecei a ter acesso a esse material, porque para mim ainda parecia que tinha alguma coisa faltando, tá? No entendimento da EFT. O próprio Gary Craig, que é o criador da técnica, comentou que a técnica ia continuar evoluindo, era uma técnica aberta para evolução, e aí você pode cruzar esse assunto com vários. Cruzar com um assunto tão ancestral como os chakras, né? Nós estamos falando lá da Índia antiga, algo como 4.000 a.C., 2.000 a.C. A gente está falando aqui de uma forma, estou tentando trazer de uma forma desmistificada, né? Desmitificada também, sem mitos, né? Sem ligações a convicções religiosas.
a importância da gente ter esse entendimento que não tem nada a ver com religião, tem a ver com estudo, com ferramentas para o autoentendimento, autopercepção, desenvolvimento pessoal, melhor interação consigo e melhor interação com o mundo como consequência. Então a importância da gente ter esse entendimento. Quando essa cliente me pediu nada falar sobre chakras, a minha primeira reação foi pensar assim, puxa vida, eu vou falar desse assunto que tem tanta teoria, né? Mas eu posso trazer ao mesmo tempo o lado prático, tá? Para o nosso cotidiano e com a relação com a EFT, que já existe isso, eu já conheço desde o final de 2010, mas já existia antes, né? Apesar da EFT ter 22 anos de vida, tá? 22 porque foi em 95 que ela foi apresentada ao mundo. Então, assim, a questão dos chakras, a importância da gente poder levar isso em consideração, poder usar o chakra como ferramenta, a compreensão do chakra como ferramenta, né? E transformar isso em libertação para você, uma melhor relação consigo, com o mundo, em todos os níveis, financeiro, interpessoal, na saúde, todas as formas de saúde, emocional, física, mental, no seu melhor desempenho em todas as áreas que você deseja. Então, assim, Tuane, rica noite para você. Alessandra, rica noite para você. Grazi, rica noite para você. Cláudia, rica noite para você. Fabiano, rica noite para você. Fernanda, rica noite. Sérgio, rica noite. Juliana, rica noite. Romilda, seja bem-vinda, rica noite. Gabriele, rica noite para todos vocês. Liliane, Edna, rica noite, sejam bem-vindos. Então, o que eu quero fazer agora é um exercício. Eu falei para vocês que não ia dar para falar de todos os chakras, né? Então eu prometo que semana que vem, sexta agora não tem live, porque eu tenho uma outra atividade. E na semana que vem, segunda-feira, 8h30 da noite, eu vou continuar falando sobre chakras, passando exercício de como usar EFT para você liberar esse nível de intercâmbio com o mundo, tá? E eu prometo para vocês que eu vou me aprofundar mais em outros chakras. O básico, ele já tem bastante para fazer. Eu recomendo que vocês entrem no meu canal do YouTube, vejam lá a parte de decretos negativos, tá? Vejam também as técnicas, diferentes técnicas para aplicar EFT, para você poder curar essas relações familiares, tá? O seu entendimento nas relações familiares é que faz todo o jogo, né? Que cria todo o jogo, o time que vai ao campo, o nível que você se relaciona com o mundo, as diferentes maneiras de preparar Neston. Sou da época do Neston ainda. E aí o que você vai perceber é que cada vez que você trabalha num item do chakra básico, familiar, tá? Ou na sua saúde física, ou aumenta a sua imunidade, porque você vai tirar o medo que lhe paralisa e você vai entrar com mais energia disponível para intercambiar, e isso vai melhorar a sua saúde. Então, a energia que estaria sendo gasta para segurar os conflitos familiares, os decretos negativos de lealdade à tribo, vai ser liberado para você. E aí o seu corpo, como instinto de sobrevivência, vai usar para sua saúde, para sua imunidade, para o seu bem-estar, ok? Então, a Edna está comentando, eu preciso muito, Narpa, eu estou muito revoltada. A revolta já é um evento que lhe feriu, que tem a ver com o chakra básico. Você está ferido em algum nível familiar, que isso, dessa ferida, você considera ela injusta, ele dá uma revolta, ok? Também pode ser porque você está se negando. Aí é outro nível de revolta, é seu consigo mesmo, ok?
aí é segundo chakra, é as relações. O segundo chakra é as relações, é o chakra sacro, e nós vamos falar na segunda-feira. Mas começa, deixa eu ver aqui o nome dela, Edna. Começa, Edna, trabalhando as questões do chakra básico, as questões relacionais que não ficaram bem, ok? Eu vou usar aqui uma técnica, eu vou falar de uma característica de um familiar, e você pode até escolher a característica do seu familiar, se não tiver essa característica. Tá? Aquele familiar que é controlador, manipulador, ok? Aquele que pode ser até o que vive implorando amor, atenção. Você não me visita, você não vem me ver, né? Ou então aquele que diz assim, você saiu e eu fiquei doente sozinha, né? Que aí, além de estar tentando manipular, tentando subjugar, é uma forma de botar culpa ainda, né? Porque a gente, quando tem a vibração da culpa, alguém vai tentar nos mostrar isso, nos botando culpa, ok? Então essa é uma das mensagens. Mas vamos trabalhar numa questão bem concreta. A pessoa é controladora, essa pessoa familiar é controladora, essa pessoa da sua família é controladora. Ela quer decidir em algum momento até a roupa que você veste, por exemplo. Tá? Ela quer dizer que o que você está vestindo não tá legal, tá? Ou quer determinar qual é a roupa adequada para você, tá? Sendo que aí você se sente alguém da família, ok? Alguém da sua família ou alguém que criou você, tá? Alguém que está no lastro da sua criação, na base da sua criação. Uma vez estava atendendo uma cliente e aí eu fiz um trabalho com família e apareceu para ela o quê? A madrinha. Então, com o pai e a mãe, ela tinha uma relação super boa, mas a madrinha, assim, tinha muitas críticas. E aí nós fizemos trabalho em cima da madrinha. A madrinha era uma pessoa da relação de base, só que não tinha uma boa relação com aquela madrinha. Tinha um monte de pendências, ok? Então aí eu fiz trabalho com a madrinha. Eu quero que você escolha essa pessoa, tá? Controladora. Pode ser controladora, pode ser avarenta. A avareza também é uma forma de controle, ok? Controle sobre as finanças. Tá? Aquela pessoa que sempre segurou o dinheiro, ok? Tinha dinheiro para muitas outras coisas, mas segurava o dinheiro para você. Então aí, depois de você escolher essa pessoa controladora, quero que você imagine ela na sua frente e nós vamos fazer a seguinte sequência de EFT. Para quem está fazendo EFT a primeira vez, mesmo que não tenha uma pessoa controladora na sua família, também vai servir para alguma outra área familiar, ok? Então repitam sempre depois de mim, pode ser com 2 dedos na lateral da mão. Repitam depois de mim. Mesmo que essa pessoa seja controladora, insuportável, inaceitável, porque pisa em cima de todo mundo, não quer saber dos limites das pessoas, só sabe querer sufocar com o controle, eu escolho honrar o quanto eu não suporto esta atitude. Mesmo que essa pessoa extremamente controladora, eu quero distância, nunca quero ser como ela. Eu escolho me apreciar com essa opinião dessa pessoa. Mesmo que essa pessoa seja insuportável, para que tanto controle? Não respeito os limites dos outros, não aceito o não dos outros como resposta. Eu escolho me apreciar com essa rejeição mesmo assim, a esse tipo de atitude controladora. Essa pessoa só sabe controlar, sufoca com o controle, fica se impondo,
não quer nem saber se o outro quer ou não. Esse tipo de atitude eu quero distância. Não aceito esse tipo de atitude. Não tem quem me faça aceitar que ter essa atitude é bom. Até os meus amigos diriam que essa atitude sufocante é ruim. Esse tipo de gente eu quero distância. Não tenho interesse nenhum em ver nada de bom nessa pessoa. Essa sensação que essa atitude sufoca. Para controlar, pisa em cima dos limites dos outros. Não dá espaço para o outro ser o que ele é. Só pensa em si. O controlador só quer que valha a sua opinião. Eu detesto isso. Eu sei que ser controlador é ruim. Todo mundo sabe que sufocar os outros é errado. Mas eu não posso negar que quem sabe controlar, sabe perceber como fazer isso, sabe gerenciar o seu tempo para controlar, sabe manter o seu foco, vai até conseguir. E muitas vezes eu perco o meu foco. Eu perco a minha concentração. Eu saio do meu planejamento. Eu fico imaginando se seria possível. Mesmo que essa pessoa use o controle de forma errada, eu me abri para perceber que o controle é importante na minha vida. Na forma de gestão, por exemplo, nas finanças, gestão do meu tempo, planejamento, estrutura, estratégia. Talvez eu tenha repelido por muito tempo o controle, porque eu só vi o lado errado dele, o mau uso da ferramenta controle. Eu escolho então me abrir para usar o controle a meu favor, a favor da gestão da minha vida, do foco nos meus objetivos, na criação de estratégias para o meu mais alto bem. Tudo isso é gerência da vida e é o lado positivo do controle, que eu começo a aceitar para o meu mais alto bem e de todos que me rodeiam. Respira fundo e solta. Então, se vocês notaram, eu fiz uma sequência, na verdade duas passadas pelos pontos, em que eu falei mal sobre o controle, porque que eu quero distância, e depois eu fiz duas passadas pelos pontos, tentando me abrir para perceber que o controle não é mal só porque é usado mal. O controle tem lados positivos que eu tô precisando e que eu tô evitando usar, só para não ser igual àquela pessoa. Então aí ficou a mensagem de hoje sobre chakras. Falei só do chakra básico, falei de algumas coisas que se refletem nos outros, mas eu quero voltar nos outros chakras. Quero explicar detalhes importantes. Quero que vocês possam usufruir de todo esse material. Eu tenho um vídeo bem bacana que fala dos 7 chakras. Aí os 7 níveis de riqueza, que você também encontra lá no meu canal do YouTube, que é uma entrevista que eu dei em São Paulo em 2013, para uma TV da internet. E é importante que vocês passem, entrem na playlist entrevistas,
e você vai encontrar todo esse material lá. Uma rica noite para você, um excelente final de semana, porque a gente só vai se ver na segunda. Aproveitem esses dias para entrar no canal do YouTube, ver replays, ver as playlists, praticar EFT, colher seus resultados e também deixe seus comentários lá nos vídeos. youtube.com/naramuller com 2 L's. Tá? Para mim foi uma imensa alegria trabalhar com vocês hoje, passar essas informações super úteis, e muito transformadoras, que até segunda eu possa ver a todos às 8h30 da noite no Facebook. Rica noite a todos, tchau!